Quantas vezes nos encontramos no silêncio da madrugada, com o coração apertado, sem saber exatamente como expressar a dor que sentimos? O mundo dorme, mas dentro de nós há um tumulto de sentimentos, pensamentos, incertezas. É nesse lugar silencioso, onde ninguém parece ouvir, que Deus mais deseja agir, porque Ele não precisa de palavras elaboradas para nos entender. Ele nos conhece por dentro, conhece cada batida do nosso coração, cada lágrima contida, cada suspiro cansado. Às vezes, a dor parece tão grande que até mesmo orar se torna difícil. A mente se cala, a voz falha, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É nessa dimensão espiritual que o Espírito Santo começa a acalmar a alma. Talvez você esteja passando por um momento em que tudo parece desabar. Problemas familiares, dores emocionais, enfermidades no corpo ou na alma, ausência de paz ou até mesmo um sentimento de solidão que grita no silêncio. E você se pergunta: será que Deus me ouve? A resposta é: sim, Ele ouve. Ele nunca deixou de ouvir. Mesmo quando tudo parece sem resposta, Ele está presente. Mesmo quando a resposta parece demorar, Ele está cuidando. O tempo de Deus não é o nosso tempo, mas Ele nunca se atrasa. Ele sempre chega na hora exata e muitas vezes, enquanto achamos que estamos esperando por Ele, é Ele quem está esperando por nós, esperando que rendamos nosso orgulho, nossos medos e simplesmente nos entreguemos. O Espírito Santo é o Consolador. Ele não é uma força distante, mas uma presença real que habita no coração de todo aquele que crê. Ele nos envolve com um amor que não se explica, mas se sente. É como um bálsamo que toca os lugares que mais doem, trazendo alívio e esperança. Quando você se permite ser tocado pelo Espírito, algo muda dentro de você. Mesmo que o exterior continue o mesmo, o seu interior começa a ser renovado. Há uma paz que excede todo entendimento, que não depende das circunstâncias, mas da certeza de que Deus está no controle. Hoje não importa o tamanho da sua luta. Não importa se ninguém entende o que você está vivendo. O que importa é que o Espírito Santo entende. Ele não só entende como caminha com você. Ele sussurra a esperança. Ele fortalece sua fé. Ele renova seu ânimo. Onde há escuridão, Ele traz luz. Onde há cansaço, Ele traz descanso. Ande racoro, Ele enxuga cada lágrima. E mesmo que você ainda não veja a mudança, ela já começou. Deus está trabalhando no invisível para manifestar o impossível. Você não está sozinho. Você não foi esquecido. Essa oração que agora começa é a ponte entre a sua dor e o milagre que Deus já começou a realizar. Respire fundo. Deixe o Espírito Santo tocar sua alma. Ele já está cuidando glória e dias. Há momentos em que sentimos que perdemos o control. Os planos que fizemos se desfazem, pessoas nos decepcionam, e até mesmo as nossas próprias forças parecem nos abandonar. É nesses momentos que o Espírito Santo se manifesta de maneira mais íntima. Ele não depende de ambiente, de cerimônias ou de rituais. Ele entra onde ninguém entra. Vai até o lugar mais escondido da sua alma. Ele te conhece por inteiro, os seus medos, os traumas que você nunca contou a ninguém, os desejos que você reprimiu, a culpa que você carrega em silêncio. Nada escapa ao olhar do Espírito de Deus. E ainda assim, Ele não te condena. Pelo contrário, Ele se aproxima com ternura, com paciência e com amor. Ele segura sua mão e te diz: eu estou aqui. Eu nunca saí daqui. Quando todos vão embora, Ele permanece. Quando você não consegue orar, Ele ora por você. Quando você se cala, Ele fala com o Pai em seu favor. Ele intercede com gemidos que só o céu compreende. Ele interpreta seu silêncio, seu cansaço, sua exaustão. E o melhor de tudo, Ele responde com consolo, com direção, com presença. Se hoje você se sente perdido, confuso ou até mesmo envergonhado por algo que aconteceu, saiba que o Espírito Santo está trabalhando dentro de você. Ele está moldando seu caráter, está limpando seu interior, está restaurando o que foi quebrado. A mudança que você tanto deseja começa com um simples ato: render-se. Não lute mais com suas forças. Deixe o Espírito agir. Permita-se sentir o abraço do Pai, mesmo que tudo ao redor esteja dizendo o contrário. Deus está contigo. Amém. Muitas enfermidades do corpo têm raízes na alma. As dores físicas muitas vezes são reflexos das angústias que carregamos. Por dentro, a mágoa, a falta de perdão, a culpa, o abandono, a rejeição. Tudo isso vai se acumulando em nós como uma ferida invisível, que contamina a alegria, a paz e até o funcionamento do corpo. Mas o Espírito Santo é o maior médico que existe. Ele vai direto na raiz do problema. Ele não trata apenas os sintomas, ele cura a origem da dor. Talvez você tenha crescido sem ouvir palavras de amor. Talvez tenha enfrentado abusos, traições,
perdas irreparáveis, tudo isso deixou marcas e Vocasago tentando ser forte, tentando parecer bem, mas por dentro ainda sangra. Ainda há partes suas que gritam por cura. E é aí que entra o toque do Espírito. Ele não vem para julgar suas feridas. Ele vem para curá-las com amor. Ele vem para colocar azeite nas rachaduras da sua alma. Ele vem para lembrar que você ainda é amado, ainda é escolhido, ainda é precioso. Quando você se permite ser curado por Deus, a sua vida começa a florescer novamente. Você volta a sorrir de verdade. Você começa a enxergar possibilidades, onde antes via apenas dor. Não é mágica, é processo. E o Espírito Santo é o guia desse processo. Ele vai te conduzindo passo a passo, às vezes com lágrimas, às vezes com silêncio, mas sempre com amor. E quando menos esperar, aquilo que antes era uma ferida aberta, se torna uma cicatriz. Não mais uma dor, mas um testemunho da graça. Aleluia, Deus. Não nos trata como um número. Ele nos chama pelo nome. Ele sabe quem você é. Ele conhece sua história desde o ventre da sua mãe. Cada detalhe, cada capítulo, cada curva do caminho, nada escapa aos olhos dele. Mesmo quando você não sente, ele está perto. Mesmo quando você se afasta, ele continua ali. O amor de Deus não é como o amor humano que desiste, que se cansa, que se retira. O amor de Deus é persistente, é fiel, é eterno. Talvez você tenha vivido rejeições, traumas emocionais ou carregue dentro de si a sensação de ser invisível. Mas saiba, para Deus você nunca passou despercebido. Ele viu cada lágrima. Ele escutou cada oração. Ele percebeu cada vez que você tentou continuar, mesmo sem forças. E hoje, ele te chama de volta, não para te condenar, mas para restaurar o que foi perdido. Ele te chama pelo nome, com ternura, com saudade. Ele quer restaurar a intimidade que talvez o tempo ou a dor tenham apagado. O chamado de Deus é pessoal. Ele não está olhando para sua aparência, para suas falhas ou para o seu passado. Ele está olhando para o seu coração. E isso é onda. Houver um desejo sincero de recomeçar, ele vai te receber de braços abertos. Não importa onde você esteja ou o que tenha feito. Hoje é dia de voltar. Hoje é dia de ouvir a voz do Espírito dizendo: filho, filha, venha. Eu estou aqui. E ao ouvir essa voz, não endureça o coração. Deixe-se ser encontrado pelo amor que nunca desistiu de você. Glória a Deus. Quando a presença de Deus invade um ambiente, tudo muda. O que era caos vira ordem. O que era desespero se transforma em esperança. O que era escuridão se ilumina. A presença de Deus não é algo distante ou reservado para poucos. Ela está disponível a todo aquele que o busca de coração. E essa presença que está agora te cercando, te envolvendo, te tocando, mesmo que você não veja, mesmo que não entenda, Deus está aqui. A presença do Espírito Santo transforma o ambiente ao nosso redor. Mas também, e principalmente, transforma o nosso interior. Ela nos molda, nos limpa, nos eleva. Você já percebeu como, depois de um momento de oração sincera, o peso que carregava parece ter diminuído? Isso é a presença de Deus agindo. É o Espírito renovando as suas forças. É o céu tocando a terra. E o impossível começando a acontecer. Não é uma sensação, é uma realidade espiritual. Deus deseja habitar em você, não apenas em momentos específicos, mas continuamente. Ele quer caminhar com você no seu dia a dia, nas pequenas e nas grandes coisas. Ele quer te ensinar a ouvir sua voz, a confiar em sua direção, a descansar em seus braços. E quando isso acontece, você nunca mais será o mesmo. Porque quem experimenta a verdadeira presença de Deus, nunca mais se contenta com uma vida distante dele. Que hoje essa presença te inunde por completo e transforme tudo ao seu redor. Amém. Há períodos da vida em que o silêncio de Deus soa. Oramos, choramos, buscamos respostas, mas tudo que recebemos é o eco do nosso clamor. O coração se angustia, a mente começa a duvidar e nos perguntamos: será que Deus me esqueceu? Será que Ele ainda me ouve? E é nesse vale silencioso que somos provados. Não provados para sermos punidos, mas para sermos fortalecidos. Porque mesmo quando Deus se cala, Ele ainda está agindo. O silêncio dele não é ausência. E o agricultor não colhe no dia seguinte ao plantio. Há um tempo entre a semente lançada e o fruto colhido, e é nesse tempo que o Espírito Santo trabalha no invisível. Ele rega sua fé, fortalece suas raízes, alinha seus passos, tratando áreas que você nem sabia que precisavam de cuidado. E quando o tempo da resposta chega, ela vem de forma que você nunca imaginou, muito além do que pediu ou sonhou. Não desanime no silêncio. Ele é parte da jornada. Lembre-se de que Jesus também experimentou o silêncio do Pai no Getsemane. E mesmo assim ele não desistiu. Ele confiou. Ele entregou. E foi glorificado. O silêncio, quando abraçado com fé, gera frutos eternos.
Deus não se esqueceu de você. Ele está te ouvindo. E mais do que isso, Ele está te moldando para o que está por vir. Again firme. Porque o silêncio de hoje é o prenúncio da glória de amanhã. Glória a Deus. A esperança é uma das últimas luzes que se apagam dentro da alma, quando tudo parece perdido, quando os recursos humanos se esgotam. Quando o chão desaparece sob nossos pés, é a esperança que ainda sussurra. Vai passar? Essa esperança não é uma ilusão, não é um pensamento positivo vazio. É uma âncora firme que se prende na fidelidade de um Deus que não mente e não falha. A palavra diz que a esperança não nos decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações. E é esse amor que alimenta a chama da esperança mesmo, nas noites mais escuras. Quando tudo o que você tem é uma oração sussurrada entre lágrimas, saiba que isso já é suficiente para tocar o coração do Pai. Deus é especialista em reverter cenários improváveis, em trazer à vida o que todos já haviam enterrado. Se hoje você se encontra no limite, se já não enxerga saída, agarre-se à esperança. Não há esperança de que tudo vai se resolver como você quer, mas há esperança de que Deus está no controle e que Ele fará o que for melhor ainda que você não entenda agora. Essa esperança te sustenta, te levanta, te leva para além das circunstâncias, porque a última palavra vem do céu, e enquanto houver Deus, haverá esperança. Amém. A pressa é inimiga da fé. Vivemos numa geração imediatista que quer respostas rápidas, resultados instantâneos, bênçãos sem proteção. Mas o tempo de Deus é diferente do nosso. Ele enxerga o todo, o início, o meio e o fim. Ele sabe o momento exato de agir. E muitas vezes o que parece demora é, na verdade, livramento. Deus está nos poupando de decisões erradas, de caminhos perigosos, de armadilhas que não enxergamos. O tempo de espera é um tempo de amadurecimento. É o momento em que Deus nos prepara para receber aquilo que pedimos. Porque Ele não nos dá apenas o que queremos, Ele nos dá o que somos capazes. E há bênçãos que, se viessem antes do tempo, nos fariam mal. Por isso, confie. Enquanto você espera Deus trabalha, Ele nunca dorme, Ele nunca falha. Ele está ajustando tudo nos bastidores da sua vida. Aprenda a descansar no tempo de Deus. Não compare sua caminhada com a de ninguém. Cada um tem seu ritmo, seu processo, seu propósito. E quando chegar o momento certo, tudo fará sentido. Aquilo que hoje parece confuso será claro. Aquilo que hoje dói será motivo de testemunho. Porque o tempo de Deus é perfeito. E Ele não atrasa, Ele capricha. Aleluia. Às vezes o milagre de Deus não vem acompanhado de trovões, luzes ou manifestações espetaculares. Ele chega no silêncio, no detalhe, no coração que foi curado sem ninguém ver, na paz que voltou sem explicação, na porta que se abriu quando você já tinha desistido. O milagre de Deus, muitas vezes, acontece nas entrelinhas da vida, e por isso, é preciso sensibilidade espiritual para percebê-lo. Quantas vezes oramos por mudanças gigantescas, e enquanto isso Deus está operando em pequenas coisas que somadas transformam tudo, o fato de você estar ouvindo essa oração já é um milagre. A vontade de buscar a Deus, de se levantar, de recomeçar, tudo isso já é fruto da ação do Espírito. O milagre começa dentro. Ele começa quando o coração se dobra, quando a fé se acende, quando o amor de Deus nos constrange. Não espere um espetáculo. Espere a ação sobrenatural de um Deus que ama agir de forma surpreendente. Ele faz brotar água no deserto. Ele faz maná cair do céu. Ele faz corações duros se derreterem. E ele faz isso sem precisar da aprovação de ninguém. O milagre pode estar acontecendo agora enquanto você ouve. Talvez não sinta nada, mas algo já começou a se mover. Porque onde há fé, há resposta. Amém. Fraqueza humana é terreno fértil para a força divina. Quando chegamos ao nosso limite, é aí que Deus começa. Enquanto estamos tentando resolver tudo sozinhos, Ele respeita nosso espaço. Mas quando dizemos, Pai, eu não consigo mais, o céu se move. Porque Deus não rejeita um coração quebrantado. Ele se aproxima dos que choram, dos que se sentem fracos, dos que se prostram em dependência. O Espírito Santo não veio para os fortes, mas para os que reconhecem sua fraqueza. Ele é o consolador, o sustentador, o ajudador. Ele te pega no colo quando suas pernas não aguentam mais. Ele te lembra que você não foi esquecido. Ele te dá forças novas, como a águia, para voar acima das tempestades. A força de Deus não é humana. Ela vem do alto. Ela é espiritual. Ela é completa. E essa força está disponível hoje. Agora, basta que você abra o coração e diga, Senhor, eu preciso de Ti. E Ele virá. Não como uma força abstrata, mas como uma presença viva que restaura, que levanta, que sustenta. Que hoje você sinta essa força te envolvendo, te erguendo, te capacitando,
Porque você não está sozinho, o Espírito Santo está com você, e ele te fará vencer glória a dias. Há algo poderoso em reconhecer a presença de Deus nos lugares onde estamos. Às vezes o ambiente está carregado de medo, de ansiedade, de tristeza, mas quando a presença de Deus entra, tudo muda. A atmosfera muda. A casa muda. Muda porque a presença do Senhor não é simbólica, é real. Ela traz luz onde há escuridão, traz calma onde há tormenta, traz cura onde havia dor. Muitos enfrentam batalhas dentro do próprio lar, discussões, falta de paz, ressentimentos, que vão se acumulando ao longo do tempo. Outros sentem-se sozinhos mesmo, cercados de pessoas. Mas saiba, quando convidamos o Espírito Santo a habitar conosco, ele transforma não apenas o nosso interior, mas também tudo ao redor. Ele entra em silêncio, mas age com poder. Ele não impõe, mas restaura. Se você sente que seu ambiente está pesado, que algo está fora do lugar, clame pela presença de Deus. Abra as janelas da alma e deixe o vento suave do Espírito soprar. Ele é aquele que entra onde ninguém mais pode entrar. Ele toca onde ninguém mais pode tocar. Sua presença transforma, e onde ele está, ali há liberdade, cura e paz. Permita que ele permaneça. Convide-o a fazer morada. Aleluia! Adorna-os. Visita e to-dos, ninguém está isento de enfrentá-la. Ela vem disfarçada de perdas, de frustrações, do diagnósticos, do CPREX. Às vezes ela se instala de mansinho, outras vezes chega como um vendaval, e diante dela, nossa fé, testada, mas é também na dor que o Espírito Santo se revela como consolador. Ele não nos abandona, ele nos acolhe, ele nos ensina, nem toda dor é castigo. Às vezes ela é a escola, às vezes é o solo onde Deus planta uma nova semente. E mesmo que hoje você não entenda o porquê do sofrimento, creia, Deus vai usar essa experiência para gerar algo maior. Ele não desperdiça nenhuma lágrima. Cada gota que cai de seus olhos ele recolhe com cuidado, porque ele se importa, ele sente com você. E mais do que isso, ele caminha com você, que sua dor se transforme em sabedoria, que as feridas virem testemunhos, que as noites escuras deem lugar a manhãs claras. A dor passa, mas os frutos que ela gera, quando entregues a Deus, permanecem para sempre. Ele é especialista em transformar o choro em dança, o lamento em cântico. E ele fará isso também com você. Confie. Amém. Vivemos em tempos em que muitos caminham sem rumo. Consomem, se distraem, mas, no fundo, sentem um vazio difícil de explicar. Isso acontece quando se perde o senso de propósito, quando a vida deixa de ter significado. Mas Deus não nos criou por acaso. Cada um de nós foi formado com uma intenção divina. Não somos obra do acaso. Somos projeto do céu. O propósito não é algo que inventamos, é algo que descobrimos em Deus. E quando o encontramos, a vida ganha cores, ganha sentido. Não significa que tudo será fácil, mas significa que cada passo terá uma direção. Você não está aqui apenas para sobreviver. Está aqui para cumprir um plano eterno. Algo que começa agora e ecoa na eternidade. Algo que só você pode realizar. O Espírito Santo quer te revelar esse propósito. Ele quer acender em seu coração a chama do porquê. Ele quer te mostrar que sua história tem valor, que suas lutas têm razão, que seus dons têm destino. Não viva como quem apenas passa pela vida. Viva como quem foi enviado, porque você foi. E quem tem propósito tem direção. E direção não se perde. Glória a Deus. A vida, em certos momentos, pode parecer um vaso quebrado. Relacionamentos que se rompem, sonhos que desmoronam, planos que não se realizam. Mas há uma esperança para quem crê. Deus é especialista em restauração. Ele não apenas conserta, ele transforma. Ele não cola os pedaços como eram antes. Ele faz novo. Ele renova. Ele reconstrói de forma ainda mais bela. Se hoje você sente que sua vida está em pedaços, saiba que você está nas mãos do oleiro. E ele conhece cada parte sua. Ele vê o que ninguém vê. Ele acredita quando todos duvidam. Ele restaura quando tudo parece perdido. E não há nada tão quebrado que ele não possa fazer novo. Porque sua graça é suficiente. E sua misericórdia se renova a cada manhã. Permita que Deus restaure sua fé, seu coração, seus vínculos, sua esperança. Não desista do que ele ainda está trabalhando. Não jogue fora o que ele ainda vai usar. O processo pode ser doloroso, mas o resultado é glorioso. E quando a restauração vier, porque ela virá, todos verão que foi o Senhor quem fez, e será maravilhoso aos nossos olhos. Amém. Existem momentos em que as palavras nos faltam. A dor é tanta que nem conseguimos orar. O cansaço é tão profundo que não conseguimos abrir a boca. Mas há uma promessa. Quando não sabemos como orar, o próprio Espírito Santo intercede. Por nós, com gemidos inexprimíveis, ele ora por nós. Ele nos sustenta quando nossas forças acabam. Ele é nosso intercessor celestial.
Isso mostra o quanto somos amados, o quanto somos acompanhados. Você nunca está orando sozinho. Mesmo em silêncio, mesmo entre lágrimas, o Espírito está ali apresentando sua causa diante do Pai, e ele não erra nas palavras. Ele sabe exatamente do que você precisa. Ele conhece sua história. Ele está ao seu lado e dentro de você. Essa é a garantia de que nunca estaremos desamparados. Se você se sente fraco, esgotado, incapaz de orar, apenas se entregue. Deixe o Espírito orar por você. Deixe ele conduzir seus pensamentos, seus sentimentos, sua entrega, porque o céu está ouvindo. E mesmo sem palavras, sua oração está sendo recebida. E a resposta virá, porque o Espírito Santo nunca falha. Glória a Deus. Esperar não é fácil. Muitas vezes a espera nos angustia, nos confunde, nos esgota. O silêncio de Deus pode parecer ausência, e o tempo pode parecer castigo, mas a verdade é que a espera tem um propósito. Deus não atrasa, Ele prepara. E enquanto você espera, Ele está trabalhando. Ele molda o coração, fortalece a fé, alinha os caminhos. Ele transforma a espera em testemunho. Lembre-se, os grandes milagres da Bíblia aconteceram depois de longas esperas. Abraão esperou por Isaque, José esperou na prisão, Ana esperou por seu filho. E todos eles viram a fidelidade de Deus. A espera deles não foi em vão, e a sua também não será, porque o que vem de Deus não chega antes nem depois, menos chega no tempo perfeito. Enquanto você espera, louve. Enquanto você espera, confie. Enquanto você espera, creia, porque há um propósito em cada segundo. E quando a promessa se cumprir, você entenderá por que precisou esperar tanto. E então, seu testemunho será ainda mais poderoso, porque você poderá dizer: esperei com fé, e o Senhor me respondeu. Aleluia. Em nossa fraqueza, Deus revela sua força. Isso parece contraditório, mas é verdade espiritual. Quando reconhecemos que não temos mais controle, que nossas forças falharam, é aí que o poder de Deus se manifesta com maior intensidade. A vulnerabilidade não é um fracasso, é um convite para o sobrenatural agir. O apóstolo Paulo declarou: quando estou fraco, então é que sou forte. Isso porque ele entendeu que a força não vem de si mesmo, mas da graça de Deus que o sustentava. Talvez você esteja se sentindo fraco agora, física, emocional ou espiritualmente. Talvez você ache que não vai conseguir continuar. Mas, ouça, é nesse momento que o Espírito Santo te levanta. Deus não espera que você seja forte o tempo todo. Ele não exige perfeição. Ele deseja sinceridade. E quando você se derrama em fraqueza diante dele, ele derrama poder sobre você. Você não está sozinho. Você está sendo carregado. E quando olhar para trás, verá que os passos mais difíceis foram trilhados por ele, enquanto você apenas confiava. Amém? É fácil agradecer quando tudo vai bem, mas a verdadeira gratidão se revela nos dias difíceis. Quando mesmo sem entender, escolhemos confiar. Quando mesmo entre lágrimas, decidimos dizer: obrigado, Senhor. Isso não significa negar a dor, mas reconhecer que mesmo nela, Deus continua sendo bom. E isso muda tudo. A gratidão tem o poder de abrir portas no céu e curar feridas da alma. Quando agradecemos, colocamos os olhos não no que falta, mas no que permanece. Não no que perdemos, mas no que Deus já fez. E isso nos fortalece. Da perspectiva, nos lembra que mesmo em meio às lutas ainda há motivos para louvar. A gratidão transforma o coração. Ela expulsa a murmuração, a reclamação, a negatividade. Ela nos conecta com o céu. E quando agradecemos, mesmo sem motivos aparentes, o inimigo perde força sobre nós, porque nossa fé fala mais alto do que as circunstâncias. E Deus honra os que são gratos, mesmo na dor. Glória a Deus. Existem momentos em que tudo parece desabar. Os planos fracassam, os vínculos se rompem, a saúde falha, o dinheiro acaba. E então, a sensação de perda se instala como uma sombra. Você olha ao redor e vê apenas escombros. Mas é nesses momentos que Deus mais se revela, porque Ele é especialista em recomeços. Quando tudo parece perdido aos nossos olhos, é o ponto exato onde a mão de Deus começa a agir. Ele levanta do pó o abatido. Ele restaura os sonhos esquecidos. Ele sopra vida sobre o que parecia morto. E faz isso não apenas para nos levantar, mas para nos ensinar que nossa esperança nunca esteve nas circunstâncias, mas nele. Se hoje você se sente no fim da linha, saiba, para Deus, esse pode ser apenas o começo. Ele pode transformar ruínas em fortalezas, lágrimas em testemunhos, perdas em milagres. Basta confiar, basta segurar na mão dele e permitir que ele conduza. Porque com Deus, nunca é o fim. Sempre há um novo começo. Amém. Muitos acham que Deus não fala mais,
que o tempo dos profetas ficou no passado. Mas a verdade é que o Espírito Santo ainda fala. Ele fala através da palavra, da oração, do silêncio, de uma canção, de um irmão. Ele fala no íntimo da alma, e quando ele fala, algo dentro de nós se acende, porque sua voz é inconfundível. Ele não grita, ele sussurra, ele não força, ele convida, ele não acusa, ele convence com amor. E se você estiver atento, ouvirá, talvez não com os ouvidos naturais, mas com os ouvidos do coração. Ele orienta, corrige, anima, consola. Ele revela o que está escondido e confirma o que está em dúvida. Se você está buscando uma resposta, espere no Espírito. Se você está em dúvida, peça direção. Ele é o guia fiel. Ele é o conselheiro sábio. Ele é o amigo presente. Ele quer falar com você. Aproxime-se. Silencie a alma. Ouça. Porque o Espírito ainda fala menos e ele está falando agora mesmo. Aleluia. Quando o coração está agitado, tudo ao redor parece perder o equilíbrio. As emoções se confundem, a mente se cansa e o corpo sente. As preocupações crescem como ondas num mar revolto e a fé parece se esconder entre os trovões da dúvida. Mas mesmo quando tudo está turbulento, Deus permanece no controle. Ele não perde o domínio, ele não se assusta com as tempestades. Ele caminha sobre elas. Há momentos em que tudo o que podemos fazer é respirar fundo e lembrar: Deus está cuidando de mim. Acalmar o coração não é ignorar os problemas, é entregá-los. É descansar na certeza de que o Criador do Universo está atento à tua vida. É confiar que mesmo quando não entendemos, Ele já traçou o caminho da saída, o Espírito Santo. É como o vento suave que sopra sobre a alma cansada e traz paz. Ele não vem com estardalhaço, mas com ternura. Ele toca onde mais dói e traz cura. Ele sussurra promessas no meio da aflição, e com sua presença traz de volta o equilíbrio, o consolo e a esperança que o coração precisa para continuar. Amém. Quantas vezes você se sentiu encurralado, como se todos os caminhos estivessem fechados e nenhuma saída fosse possível? Situações como essas nos fazem sentir impotentes, perdidos, com a alma cansada. Mas o que os olhos não veem, a fé enxerga. Deus já está na frente, preparando o escape. Foi assim com o povo de Israel diante do Mar Vermelho. Eles não viam solução, mas Deus já tinha aberto caminho onde antes só havia águas profundas. Foi assim com Daniel na cova dos leões. Ele não via saída, mas o Senhor já havia enviado anjos para fechar a boca dos leões. E será assim com você. A saída pode não ser visível agora, mas ela já existe, e foi Deus quem a planejou. Nunca se esqueça: onde termina a sua força, começa a intervenção divina. Deus nunca é surpreendido. Ele não chega tarde. Ele está sempre presente, menos mesmo quando você pensa que está sozinho. Ele é o Deus dos impossíveis, e se for preciso abrir mares ou fechar covas, Ele fará, porque Ele é fiel e cuida dos seus glória. Adias. A oração tem poder. Não é apenas uma conversa com Deus, mas uma chave que muda atmosferas. Quando oramos com fé, o ambiente se transforma, o medo perde espaço, a opressão recua, a tristeza cede lugar à esperança. Porque a oração não é apenas som. A presença de Deus que entra e muda tudo. Você já entrou em um lugar e sentiu o peso no ar? A alma inquieta? O ambiente carregado? Muitas vezes isso é reflexo de batalhas espirituais invisíveis. Mas quando um filho ou filha de Deus ora, a luz do céu desce sobre o lugar. As trevas não resistem à luz. E onde há oração, a presença viva do Espírito Santo, que você seja alguém que muda ambientes. Que sua oração transforme lares, famílias, corações. Que onde você entrar, a paz entre. Que ao abrir a boca em oração o céu se mova, porque uma alma em oração é mais poderosa do que 1000 em desespero. Ore, declare, confie, Deus está ouvindo, e o ambiente está mudando. Aleluia. A vida muitas vezes nos nega caminhos, portas que não se abrem, sonhos que não se realizam, esperanças que parecem se perder. As negativas se acumulam e fazem o coração duvidar. Mas há um sim que vale mais que todos os nãos. O sim de Deus. Quando Ele diz sim, ninguém pode impedir. Quando Ele decide agir, nada pode resistir. Sara ouviu o não da idade. Moisés ouviu o não da eloquência. Davi ouviu o não da aparência. Mas Deus disse sim a todos eles. Porque o Senhor não se guia pelas circunstâncias humanas. Ele vê além. Ele conhece o propósito. E quando o tempo certo chega, o sim de Deus ecoa com autoridade. Talvez você esteja cansado de ouvir nãos, mas saiba, o sim que você precisa vem de Deus. E quando Ele disser, será no tempo exato, do jeito perfeito, com frutos eternos. Enquanto isso, continue crendo, porque o sim de Deus pode chegar a qualquer momento. E quando chegar, será maior do que tudo que você imaginou.
Amém. Há algo especial na fé. Não é apenas acreditar em Deus, mas confiar nele mesmo quando tudo diz o contrário. A fé move o céu. Jesus disse que se tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, poderemos mover montanhas. Não é o tamanho da fé que importa, mas o foco. E quando a fé está no Deus vivo, o impossível se torna possível. A mulher do fluxo de sangue tocou em Jesus com fé e foi curada. O centurião acreditou em uma palavra, e seu servo foi restaurado. O ladrão na cruz creu e ganhou o paraíso. Em todos esses casos, foi a fé que abriu as portas do milagre. E essa mesma fé está disponível para você hoje. Não importa se sua fé está pequena. Se ela ainda respira, ela pode crescer. Alimente sua fé com a palavra, regue com oração, fortaleça com louvor. Porque quando a fé é ativada, Deus age. E quando Deus age, não há enfermidade, cadeia, dívida ou tristeza que permaneça. Tenha fé. O céu está te ouvindo. Glória a Deus. Há dores que não têm som, há lágrimas que não caem, mas queimam por dentro. Há gritos que ninguém escuta porque só a alma ouve. E nesses momentos silenciosos de dor, Deus está mais perto do que nunca. Ele entende os gemidos que não saem da boca. Ele escuta os clamores que só o coração sente. Quantas vezes você esteve rodeado de pessoas, mas se sentiu sozinho? Quantas vezes segurou o choro no meio do dia, escondeu a angústia atrás de um sorriso, e foi dormir pedindo forças para continuar? Saiba, Deus vê tudo. Ele conhece cada detalhe do que você está passando. Ele não ignora sua dor. Ele está com você. O Espírito Santo é especialista em curar feridas invisíveis. Ele entra nas dores que ninguém vê, visita os cantos escuros da alma, acende a luz da esperança. Ele não julga, ele acolhe. E quando você não consegue nem orar, ele intercede por você com gemidos inexprimíveis. Porque mesmo o silêncio mais profundo é barulho no céu quando vem de um coração quebrantado. Amém. Talvez você já tenha perguntado, será que Deus se esqueceu de mim? Dias se passam, orações se acumulam, respostas não vêm, e o coração sente que foi esquecido. Mas a verdade eterna é esta: Deus jamais esquece dos seus filhos. Ele não abandona. Ele não desiste. Ele não se afasta. Em Isaías, o Senhor diz que ainda que uma mãe se esqueça de seu filho, ele jamais se esquecerá de você. Ele tem seu nome gravado na palma da mão. Ele conhece seu deitar e seu levantar. Cada fio do seu cabelo está contado. Você não é esquecido. Você é amado, lembrado, querido pelo Criador de todas as coisas. Deus trabalha em silêncio. Ele age no oculto, no invisível. E quando você menos espera, ele aparece com um milagre que você já nem acreditava mais. Continue firme, continue confiando. Mesmo que tudo diga o contrário, Deus está trabalhando nos bastidores da sua vida. Ele te ama com amor eterno. E isso jamais muda. Glória a Deus. O tempo de Deus não é o nosso, mas a resposta vem. Volta. Já orou, já chorou, já clamou e talvez ache que nada aconteceu. Mas no mundo espiritual, a movimentação, o céu está agindo. Anjos estão sendo enviados, portas estão sendo abertas. O que parecia parado está prestes a fluir. Assim como Daniel, que esperou 21 dias pela resposta, você também pode estar vivendo o tempo da espera. Mas não é em vão. Deus ouviu a tua oração desde o primeiro dia. E agora Ele está trazendo a resposta. Não desista na véspera do milagre. Não pare de orar. A sua oração está prestes a ser respondida. Creia. Aquilo que era motivo de angústia será testemunho. O que era choro se transformará em cântico. A espera será recompensada com algo que excede a expectativa. Porque Deus não apenas responde, Ele surpreende. Prepare seu coração porque há uma resposta do céu chegando até você. Aleluia! Todos nós tropeçamos, todos falhamos. Todos passamos por momentos de fraqueza em que achamos que não vamos conseguir. Mas o amor de Deus não muda com as quedas. Ele não se afasta por causa dos nossos erros. Ele estende a mão. Ele levanta. Ele sustenta. Davi caiu, mas foi restaurado. Pedro negou, mas foi perdoado. Jonas fugiu, mas foi trazido de volta. A graça de Deus é maior que a culpa, mais forte que o pecado, mais poderosa que qualquer queda. E se hoje você se sente em ruínas, saiba, Deus ainda acredita em você. Ele vê o que você pode ser, não apenas o que fez. Não viva preso à culpa, levante-se em fé. Deus não desiste dos seus filhos. Ele é Pai que restaura, cura e recomeça. E o mesmo Deus que te viu cair será o Deus que te verá de pé, vitorioso, cheio de vida e propósito. Ele é quem renova as forças daquele que já não tem mais nenhuma. Amém. No meio do caos, existe uma paz que o mundo não entende. Uma paz que não depende das circunstâncias, que não vem de fora, mas do dentro, do interior habitado pelo Espírito Santo. É a paz de Deus.
que excede todo entendimento. Uma paz que guarda o coração e a mente mesmo em meio às guerras da vida. Jesus disse: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não a dou como o mundo a dá. É essa paz que Ele quer derramar sobre você agora. Uma paz que silencia vozes negativas, que cura ansiedades, que acalma os pensamentos. Uma paz que não se abala diante das más notícias, porque sabe em quem confia. Essa paz não se compra, não se conquista com esforço humano. Ela se recebe pela fé. E hoje, se você abrir seu coração, ela pode te invadir por completo. Pode preencher os espaços vazios, curar feridas, trazer descanso. A paz de Deus é um presente para os filhos. Receba menos e que ela te acompanhe todos os dias da sua vida. A Deus, há momentos em que tudo ao nosso redor parece gritar: não. As portas se fecham, as pessoas viram o rosto, os caminhos parecem encerrar abruptamente. E nessa confusão, é fácil pensar que Deus também está dizendo não. Mas muitas vezes o que parece ser uma negativa é na verdade um espere. E o espere de Deus é cheio de propósito. Deus não atrasa. Ele prepara. O tempo dele é diferente porque ele vê o que nós não vemos. Ele conhece o fim desde o começo. E sabe exatamente quando algo deve acontecer para que seja bênção, e não peso. O que agora é silêncio, amanhã será resposta. O que hoje parece demora, amanhã será testemunho de livramento. Então, não desanime se a resposta ainda não veio. Confie no tempo de Deus. Ele não falha. Enquanto você espera, Ele trabalha. Enquanto você ora, Ele molda. Enquanto você chora, Ele cuida. E quando o tempo dele chegar, será tão perfeito, tão completo, que você entenderá por que teve que esperar. Amém. Há muitas lutas que enfrentamos por coisas que queremos, mas há outras que enfrentamos por coisas que já são nossas. Promessas de Deus, sonhos plantados por Ele, pessoas que Ele colocou em nosso caminho. Quando algo é da vontade de Deus, Ele mesmo se encarrega de proteger. Pode parecer que alguém está tentando tirar o que é seu. Pode parecer que você vai perder. Mas aquilo que é seu no propósito de Deus ninguém toma. O que Ele reserva para você virá às suas mãos no tempo certo. Do jeito certo. Nenhuma força do inferno, nenhuma inveja, nenhuma oposição humana pode impedir o que Ele determinou. Confie que Deus está guardando o que é seu. Ainda que a batalha seja intensa, ainda que o inimigo tente te confundir, permaneça firme. O que vem de Deus permanece. O que Ele promete, Ele cumpre. Você não precisa se desesperar, apenas descansar. O que é seu, por direito espiritual, já está selado nos céus. Glória a Dias. Antes de aparecer aos olhos dos outros, o milagre começa no secreto. Lá onde ninguém vê, onde ninguém aplaude, onde só Deus escuta. É na intimidade com o Pai que nascem os maiores milagres. Não é na vitrine da vida, mas no quarto fechado, na lágrima silenciosa, na oração sussurrada. Jesus mesmo ensinou: quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu Pai que está em secreto. E teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. O céu não responde ao barulho externo, mas ao clamor sincero. O segredo da força está na intimidade. O segredo da vitória está na presença. Por isso, não subestime seus momentos com Deus. Mesmo que ninguém veja, Deus vê. Mesmo que ninguém valorize, Deus valoriza. E é no secreto que Ele prepara o público. Quando chegar o tempo, todos verão o que você e Deus construíram sozinhos. E o nome dele será glorificado através da sua vida. Aleluia. Às vezes, não há palavras que consolem. O coração está tão ferido, a dor é tão profunda, que nenhum conselho ajuda, nenhuma companhia preenche. Nessas horas, o Espírito Santo entra com seu consolo silencioso. Ele não precisa falar muito. Basta sua presença. E quando ele chega, tudo muda. Ele se assenta ao nosso lado na dor. Envolve-nos como um abraço invisível. Acalma o peito, renova as forças, enxuga as lágrimas. O Espírito Santo é o Consolador prometido por Jesus. Ele conhece o que ninguém mais entende. Ele visita as dores escondidas. Ele segura a alma para que ela não desmorone. Hoje talvez você precise desse consolo. Então feche os olhos da alma e sinta. Ele está aí. Não há distâncias para Deus. Não há muros que o impeçam. E mesmo que você esteja em silêncio, Ele está agindo. Receba o consolo que vem do alto. Ele é mais forte do que qualquer dor. Amém. Deus não é homem para mentir. Ele não se esquece do que promete. Talvez você ache que já passou tempo demais, que você já errou demais, que a promessa ficou no passado. Mas se Deus falou, está de pé. Se Ele prometeu, ainda vai cumprir. Porque Ele é fiel à sua palavra, mesmo quando nós não somos. Abraão esperou anos por Isaque. José passou por rejeição, traição e prisão, antes do palácio. Davi foi ungido rei, mas ainda enfrentou fugas e lutas antes de reinar.
O processo nunca anula a promessa. A demora nunca é sinal de esquecimento. É apenas um tempo de preparo. Levante sua cabeça, reacenda a fé. A promessa que Deus fez não caducou. Ainda está viva. Ainda pulsa nos céus. E quando você menos esperar, verá o cumprimento diante dos seus olhos. Não por merecimento, mas por graça. Porque Ele é um Deus que honra o que fala. Glória a Deus. É difícil caminhar quando tudo parece bloqueado. A mente se cansa, o coração se aperta, e os olhos só enxergam o impossível. Mas mesmo quando você não vê saída, Deus já traçou o caminho. Ele é o Deus do impossível. O Senhor que abre mares, derruba muros e transforma desertos em jardins. Você pode não saber como sair dessa situação, mas Deus sobe. Ele conhece todos os caminhos ocultos. Ele vê além do que seus olhos alcançam. E enquanto você ora, Ele age. Enquanto você chora, Ele constrói. Enquanto você espera, Ele trabalha nos bastidores da sua vida. Deus abriu o mar para Moisés quando os egípcios estavam atrás. Fez água brotar da rocha para saciar o povo. Alimentou profetas com corvos e multiplicou azeite em casas vazias. Ele continua sendo o mesmo, e o mesmo Deus que fez por eles também fará por você. Quando você achar que tudo chegou ao fim, lembre-se, esse é o ponto exato onde Deus começa. A estrada que você não vê, Ele já preparou. A porta que está fechada, Ele abrirá. E o impossível que você teme, Ele transformará em milagre. Amém. O deserto não é lugar fácil. O calor é intenso, a solidão pesa, e o silêncio parece interminável. Mas o deserto também é o cenário dos encontros mais profundos com Deus. Foi no deserto que Moisés viu a sarça arder. Foi no deserto que o povo ouviu a voz do Senhor. Foi no deserto que Jesus venceu o inimigo. E é no seu deserto hoje que Deus está presente. Você pode não ver maná caindo do céu, mas o sustento está vindo. Você pode não ver colunas de fogo ou nuvens, mas Ele está guiando cada passo. No deserto, Deus não te abandona. Ele te prepara. Ele te molda. Ele te fortalece para a terra. Prometa que o virá. A presença de Deus é o que nos mantém de pé quando tudo falta. Ela é o alívio na dor, a força no cansaço, a esperança no fim da linha. Você pode até sentir que está sozinho, mas está sendo sustentado por mãos invisíveis que não te deixarão cair. O deserto não é o fim, é a travessia. E ao final dessa caminhada, você verá que o que te sustentou não foi sua força, nem sua inteligência, mas o amor imensurável do Pai que caminhou com você todo o tempo. Glória a Deus. Há momentos em que tudo parece perdido. As oportunidades, as forças, os sonhos, o coração se aperta e a alma murmura. Acabou. Mas Deus sussurra diferente. Tô aqui. E quando Ele está no controle, nada está realmente perdido. Deus é especialista em restaurar o que foi quebrado. Ele junta os pedaços, reconstrói o que desabou e sopra vida nova sobre aquilo que parecia morto. Assim como ressuscitou Lázaro, Ele pode trazer de volta sua esperança. Assim como restaurou a visão do cego, Ele pode restaurar seus caminhos. Você pode ter fracassado, mas isso não significa que acabou. Pode ter sido rejeitado, traído, esquecido, mas Deus não te rejeita, não te trai e jamais te esquece. Sua vida está nas mãos do oleiro. E o barro nas mãos dele nunca é descartado, é remodelado, é aperfeiçoado. Entenda, se você está respirando, há propósito. Se está ouvindo esta oração, há esperança. E se Deus está contigo, nada está perdido. Há novos capítulos para a sua história. Há recomeços onde você pensou que era fim. E há uma promessa viva que ainda será cumprida. Aleluia! Talvez o silêncio de Deus tenha sido o que mais te incomodou. Você orou, buscou, esperou, e Ele pareceu não responder. Mas saiba, o silêncio de Deus não é ausência, é presença quieta, é cuidado sem alarde. É resposta que ainda está sendo construída. Jesus ficou em silêncio diante de Pilatos. Mas aquele silêncio não era covardia, era sabedoria, era domínio, era parte do plano. Da mesma forma, o silêncio de Deus em sua vida não significa descaso. Significa que Ele está fazendo algo maior do que você imagina mesmo que o voca. Ainda não entenda. Há bênçãos que crescem no silêncio. Há respostas que são preparadas no silêncio. Há curas que só acontecem quando aprendemos a confiar sem ver. Deus está nesse silêncio. Ele está ouvindo. Ele está conduzindo. E quando for o tempo certo, a voz dele será clara como nunca. Enquanto isso, descanse. Mesmo em silêncio, Ele cuida. Mesmo sem palavras, Ele trabalha. Mesmo sem sinais visíveis, Ele age. E o silêncio de hoje será o testemunho poderoso de amanhã. Amém. Você não está ouvindo esta oração por acaso. O Espírito Santo está te tocando agora. Talvez o coração esteja apertado, as lágrimas insistem em cair,
ou uma paz inexplicável te envolve. Isso é Ele. Isso é Deus se revelando, se aproximando, confirmando que você não está só. Ele te conhece. Sabe o que você enfrentou. Sabe das noites em claro, das palavras que te feriram, das vezes em que você pensou em desistir. E mesmo assim, Ele permaneceu. Porque o amor de Deus não depende do que você faz. Ele ama porque é pai, porque você é filho. Hoje, o Espírito Santo está te abraçando, tocando as partes mais profundas do seu ser, curando feridas que ninguém vê, renovando áreas que estavam cansadas, restaurando a fé que havia se apagado. Você está sendo visitado agora pelo próprio Deus. Não é emoção, é encontro. Não é coincidência, é plano divino. E essa presença que você sente é só o começo de algo maior. Deus ele vai te guiar, fortalecer, usar e transformar sua vida em um testemunho vivo da graça. Glória a Deus. Sabe aquela oração que você fez em silêncio, com o coração apertado e lágrimas nos olhos? Deus não se esqueceu dela. Ele não arquiva pedidos. Ele guarda cada palavra, cada clamor, cada suspiro. Nenhuma oração sincera é ignorada. Nenhuma lágrima é derramada em vão. Você pode ter esquecido de algumas das orações que fez em dias de desespero, mas Deus se lembra de todas. Ele não trabalha no nosso tempo, mas trabalha com perfeição no tempo dele. E quando você menos espera, uma resposta chega. E você entende que ele sempre esteve ouvindo. Há orações que são respondidas com um sim, outras com um ainda não. E algumas com um eu tenho algo melhor. Mesmo quando o céu parece calado, Deus está atento. Mesmo quando a resposta demora, Deus está preparando algo maior do que você pediu. Talvez hoje você sinta que está orando no vazio, mas saiba, Deus está presente. Ele escuta o que ninguém escuta. Ele entende o que ninguém entende. E Ele age onde ninguém pode agir. Suas orações não estão esquecidas. Estão em andamento, em movimento, no cuidado de um pai que sabe o que faz. Amém. Às vezes a gente pensa que Deus só se importa com as grandes coisas, curas milagrosas, livramentos poderosos, situações impossíveis. Mas a verdade é que Ele também cuida dos detalhes. Aquilo que para os outros é pequeno, para Deus tem valor, porque você tem valor. Ele se importa com sua saúde, com suas emoções, com seus relacionamentos, com sua paz mental. Ele sabe quando você não dormiu bem. Sabe quando a ansiedade tentou te dominar. Sabe quando o seu sorriso escondeu a tristeza. Deus não vê apenas o exterior, Ele vê o coração. Quando Jesus multiplicou os pães, Ele não apenas alimentou o povo, Ele também ordenou que recolhessem os pedaços que sobraram. Isso mostra que nada é desperdiçado. Nenhuma dor, nenhum processo, nenhum dia difícil. Tudo é aproveitado por Deus para moldar, ensinar e restaurar. Você pode até não perceber, mas Deus está nos detalhes da sua rotina. Na palavra que te trouxe conforto, na música que te tocou, na mensagem que chegou na hora certa. Isso não é acaso. É o toque de Deus dizendo: eu estou aqui, eu vejo tudo, eu cuido de você. Glória a Deus. Você não vê ainda, mas a vitória que tanto espera já está sendo preparada. Pode ser que tudo pareça parado do lado de fora, mas no mundo espiritual há movimento, há guerra sendo vencida, há anjos trabalhando ao seu favor. Deus não se esquece de quem permanece fiel. Lembre-se de José, traído, vendido, preso injustamente, mas em nenhum momento Deus o abandonou. Por trás das perdas, havia um propósito. Por trás da prisão, havia um trono reservado. E no tempo certo, a promessa se cumpriu. Talvez hoje você se sinta como José no fundo do poço, mas Deus já escreveu o final da sua história. E ela não termina na dor, na humilhação ou na espera. Ela termina com honra, com propósito, com vitória. Sua fidelidade está sendo vista, sua fé está sendo provada e sua colheita está próxima. Continue crendo, continue orando, continue andando com Deus. O que Ele tem para você é maior do que você imagina. E a vitória, mesmo que silenciosa hoje, já está vindo em sua direção. Aleluia. Volcaneio. Ideia do quanto sua história vai impactar outras pessoas. As dores que você enfrentou, os momentos difíceis que superou, tudo isso será testemunho. Haverá pessoas que vão olhar para você e dizer: se ele conseguiu, eu também posso. Se ela venceu, eu também vencerei. Deus não desperdiça sofrimento. Cada lágrima será usada para gerar consolo em outros corações. Cada luta que você venceu será força para quem pensa em desistir. Sua vida será farol. Será milagre visível. Quando você passa por algo difícil e sobrevive com fé, você se torna um instrumento nas mãos de Deus. Ele transforma sua dor em ministério, sua superação em missão, sua vida em testemunho. Portanto, não se envergonhe do que viveu. Não esconda o que superou. O que foi vergonha, Deus está transformando em glória. O que foi perda, Ele está restaurando com propósito. E o que parecia fim,
Foi só o começo de uma jornada poderosa. Amém. No meio da ansiedade, da pressa, das incertezas, a voz de Deus nos diz: acalme o seu coração. Eu estou no controle. Você não precisa entender tudo agora. Confia, porque quem está no comando da sua vida não erra, não falha, não se atrasa. A inquietação da alma nos faz correr para todos os lados, tentar resolver sozinhos, querer respostas rápidas. Mas Deus age no tempo certo, no ritmo certo, com a precisão perfeita. O que hoje parece confuso, amanhã fará sentido. O que hoje machuca, amanhã será cura. Você não está perdido. Está sendo guiado. Mesmo quando tropeça, Deus te segura. Mesmo quando se cansa, Ele te carrega. Mesmo quando tudo desmorona, Ele reconstrói. Seu Pai Celestial não está longe. Ele está ao seu lado. Então, respire fundo. Confie, entregue. Descanse. O cuidado de Deus é maior do que sua preocupação. E a paz que vem dele é a que guarda sua mente e coração, mesmo no meio da tempestade, glória a Deus. Existem momentos em que o silêncio de Deus parece ensurdecedor. Você ora, clama, espera, e nada, parece que o céu se fechou, que Deus se distanciou, que ninguém escuta. Mas saiba, o silêncio de Deus nunca é ausência. É preparação, é cuidado disfarçado. Assim como um agricultor planta e precisa esperar o tempo certo para colher. Há um tempo entre o pedido e a resposta. Esse tempo não é vazio. É tempo de maturação, de crescimento, de fortalecimento da fé. É nesse intervalo que Deus trabalha em você, em volta de você e através de você. Pense em Jesus no túmulo. Por 3 dias, silêncio. Mas o que parecia fim era apenas o início de uma ressurreição. Deus trabalha na escuridão. Ele opera onde os olhos humanos não veem. E no tempo certo, o que hoje é silêncio se tornará louvor. Então, mesmo que pareça que Deus está em silêncio, continue confiando. Continue esperando. O Pai não te abandonou. Ele está escrevendo um capítulo extraordinário da sua história. E, quando for a hora, será impossível não perceber a assinatura dele em cada detalhe. Amém. Quantas vezes você ouviu não? Portas ferradas, pessoas que viraram as costas, oportunidades que desapareceram, tudo isso dói. Dói não. Ser escolhido, dói esperar e não ver mudança. Dói ter fé e ainda assim lidar com a rejeição e o atraso. Mas escute, o não dos homens nunca cancelará o sim de Deus. O que Ele determinou para a sua vida não depende da permissão de ninguém. Ele não precisa da autorização de sistemas, chefes, instituições ou pessoas influentes. Quando Deus diz sim, até o impossível se curva. Pode ser que você esteja num tempo de negativas, mas a porta que Deus abre, ninguém fecha. E se algo não se concretizou, é porque Ele está te protegendo ou te preparando para algo muito maior. O tempo de Deus é certeiro, e quando chegar, tudo se alinhará com perfeição contínua e firme. O seu sim não está atrasado, está sendo lapidado. O que é seu virá com paz, confirmação e propósito, e ninguém poderá impedir glória a Deus. Talvez hoje você esteja cansado. Talvez pense que chegou ao limite. Talvez olhe ao redor e só veja caos, dor e desânimo. Mas deixa eu te lembrar de uma verdade eterna. O que você está vivendo agora não é o final da sua história. Deus não começou algo em sua vida para abandonar no meio. Ele é um Deus que completa obras, que termina promessas, que cumpre o que diz. Se Ele te trouxe até aqui, é porque ainda tem planos para você. Se você está respirando, é porque o propósito ainda pulsa dentro de você. A tempestade que hoje te assusta, amanhã será testemunho. A luta que te desgasta, amanhã será vitória proclamada. A dor que hoje grita, amanhã será silêncio curado. Deus não escreve finais tristes para aqueles que confiam nele. Ele transforma cenários, ressuscita promessas, muda histórias. Por mais escuro que esteja agora, lembre-se, a aurora chega para quem espera. E quando ela chegar, você verá que Deus esteve com você o tempo todo, cuidando até nos detalhes invisíveis. Aleluia. Às vezes você pede uma porta e Deus responde com um caminho inteiro. Você pede uma resposta e Ele te dá uma transformação. Você pede alívio e Ele te dá um novo propósito. Deus sempre vai além. E porque Ele vai além, muitas vezes a preparação é intensa, parece pesada, parece demorada. Mas é porque a bênção que Ele está preparando também é grande. Ele está forjando sua fé, fortalecendo suas raízes, moldando seu caráter para que você sustente o que virá. Se você sente que está em processo, não se assuste. Um vaso só é forte depois de passar pelo fogo. Uma árvore só dá fruto depois de firmar suas raízes. Uma fé inabalável só nasce em terrenos de provações. Tudo que você vive hoje está te preparando para o amanhã. O que você aprende na dor se transforma em sabedoria. O que você supera se transforma em autoridade. E o que você vive com Deus se transforma em testemunho. Acredite, o que está por vir
é maior do que você pediu. Amém. Você pode ter sido rejeitado, traído, esquecido por pessoas, pode ter falhado, errado, se afastado, pode ter se sentido indigno, impuro, longe demais. Mas escute com atenção. Nada pode te separar do amor de Deus. Nem a dor, nem o medo, nem o passado, nem as circunstâncias. Nem mesmo o pecado tem poder para te afastar dele quando há arrependimento sincero. Deus não se impressiona com a bagunça do seu coração. Ele entra, limpa, restaura e transforma. Com amor, o apóstolo Paulo escreveu que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem presente, nem futuro, nem poderes, altura ou profundidade. Nada nos separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Esse amor é incondicional, é eterno, é invencível. Não importa o que você enfrentou, o que importa é que Deus está com você agora. Ele te ama exatamente como você é e tem poder para transformar tudo à sua volta. Receba esse amor, confie nele e deixe que ele te renove completamente. Glória a Deus. Você que chegou até aqui, saiba, nada disso foi por acaso. Cada palavra ouvida, cada parte dessa oração, foi como um fio invisível entre o seu coração e o coração de Deus. E mesmo que por fora tudo ainda pareça igual, por dentro algo já começou a mudar. Porque quando nos aproximamos do Pai, não saímos do mesmo jeito. Sua presença restaura, sua voz consola, sua mão levanta. Talvez você esteja cansado de tentar, de esperar, de lutar. Talvez sua alma esteja abatida, cheia de perguntas sem resposta. Mas há uma certeza que você precisa guardar como um tesouro. Deus está com você. Mesmo quando tudo silencia, mesmo quando as portas se fecham, mesmo quando você sente que não há mais forças, o Pai nunca te abandonou. Ele conhece cada lágrima, cada desabafo sussurrado em pensamento. Ele esteve com você em cada queda, e é Ele quem está te levantando agora. Essa caminhada de fé não é feita só de vitórias visíveis. Ela é feita de resistência nos dias nublados, de oração nos desertos, de esperança quando tudo em volta parece duvidar. Mas é nesses momentos que a graça de Deus mais se manifesta. É no vale que você escuta a voz dele mais de perto. É na dor que ele mostra o quanto te ama. E é nesse momento, agora mesmo, que ele está envolvendo você com o amor dele, renovando tudo aí dentro. Nada que você viveu é desperdício. Nenhuma lágrima foi ignorada. Nenhuma oração foi em vão. Deus estava lá, e ainda está, talvez não respondendo como você esperava, mas moldando algo ainda maior do que você sonhou. Ele está desenhando um plano perfeito do jeito dele, no tempo dele. E quando chegar você entenderá por que cada espera valeu a pena. Você não. A presença de Deus vai com você. Ele é o Deus que protege enquanto você dorme. O Deus que abre portas que ninguém pode fechar. O Deus que faz brotar alegria onde só havia terra seca. O Deus que transforma perda em propósito, dor em testemunho, silêncio em milagre. E mesmo que tudo esteja difícil agora, lembre-se, Ele já está cuidando. A promessa continua de pé, a provisão já está a caminho. A resposta virá. E o seu coração menos cansado, mas show do fei, encontrará descanso na certeza de que Deus nunca falha. Que essa oração permaneça viva dentro de você, que ela seja âncora nos dias de tempestade e farol nos dias escuros. Que ela te lembre, te dus, os daesh, que o Espírito Santo está presente, consolando, curando, guiando. Você é amado, você é guardado, você é escolhido. Quem confia, descansa. Quem crê, permanece. Quem se entrega, recebe. E quem espera em Deus nunca se decepciona se essa mensagem falou com você. Deixe marcado nos comentários com palavras de fé, mesmo em silêncio eu sei, Deus está cuidando de tudo.